hoje a gente vai falar, preciso de experiência, não preciso de experiência para iniciar com regularização de imóveis, projetos de prefeitura. E hoje eu vou trazer esse papo aqui para você, junto com a minha experiência nessa área. O que foi que eu aprendi com isso? Que eu preciso ou não ter experiência? E é justamente isso que eu vou trazer aqui hoje para vocês. E para a gente começar com o pé direito, para quem não sabe, gente... Cara, eu tava lendo essa notícia, né? Acho que é do Ministério do Desenvolvimento, salvo engano. Eu vou trazer essa informação certinho para vocês. Mas existe cerca de 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. Cara, é muito imóvel irregular, é muito imóvel irregular. E tem gente que ainda não entrou nessa área. E tem gente que ainda não enxergou essa oportunidade. Para quem está entrando agora, para quem está aproveitando o mercado e está encarando esse mercado como uma oportunidade, vai colher grandes frutos disso aí. E para quem ainda não enxerga isso como oportunidade, é importante se atentar logo. Porque tem gente que fala assim, mas no meu município eu nunca vi nenhum escritório de regularização de imóveis. Beleza, chegou sua hora de entrar nessa área, chegou sua hora de ser o melhor dessa área. Aí tem gente, não vai esperar surgir alguém aqui, aí você vai perdendo oportunidade. Cara, daqui um ano você vai arrepender de você não ter entrado nessa área hoje. E eu falo, nem vou muito longe, um ano tá muito longe, daqui 6 meses. Vocês me mandam mensagem, pode me mandar uma mensagem, se alguém não arrepender de não ter entrado hoje nessa área de projeto de prefeitura e regularização de imóveis. Mas, Bruna, se tem tanto imóvel irregular, por que você não faz esses imóveis tudo sozinho? Porque é impossível, meu povo. Eu tô falando para vocês, pra vocês terem noção. No meu município, 170 mil imóveis irregulares, 170 mil imóveis construídos. Desses 170, 110 irregulares. Você acha que eu, sozinha, no meu município, consigo isso? Nunca precisou. Tem muita demanda, é muita demanda mesmo, tá? E pouquíssimos profissionais que sabem atuar. Primeiro porque a faculdade, ela falhou. A faculdade, ela falhou nisso, tá? A faculdade falhou de não te mostrar projeto de prefeitura, não te mostrar regularização de imóveis. Eu ainda não tenho uma plausibilidade para poder te explicar o porquê que a faculdade fez isso, porque eu realmente não sei. Eu saí da faculdade sem nenhum conhecimento, bati a cara na porta, porque eu achei que eu ia sair, que eu ia ter um monte de oportunidade e tudo mais, e aí o primeiro cliente que veio já me perguntou, projeto de prefeitura, aí eu vou e erro com o meu cliente. E ele tem o quê? O imóvel irregular. Então, assim, o que eu trago para vocês aqui é experiência para vocês não passarem por isso hoje. A gente está falando de muita demanda, mas a faculdade falhou nisso. Todo projeto precisa ser aprovado, toda obra, antes de ser iniciada, ela precisa ter seu projeto aprovado. 30 milhões de imóveis irregulares no país. Como é que a faculdade não ensina isso? Essa é uma excelente pergunta. A faculdade ela fica muitas vezes preocupada ali. Quem faz arquitetura fica preocupado ali em fazer uma planta baixa, fazer projetos de interiores. É isso que eles se preocupam na faculdade. Beleza, aí você sai, um arquiteto vai fazer um projeto para ser aprovado, dá errado. Aí o engenheiro, ele aproveita e conhece muito sobre estruturas, projeto de concreto, vê bastante sobre isso, né? Mas antes dele iniciar qualquer obra, ele precisa do quê? Do projeto aprovado. E aí, às vezes, o que acontece? A maioria dos profissionais tentam, mas eu não sei esse projeto de prefeitura, o que eu vou fazer? Vamos para a mesma direção, bora ali, se está todo mundo indo para lá fazendo obra, se está todo mundo indo para lá entregando currículo, vou fazer o mesmo. E aí você não consegue ter oportunidade. Por isso que muita gente se frustra na profissão, por isso que muita gente acaba desistindo da profissão, porque não acaba encontrando o seu espaço no mercado de trabalho. Mas eu tô aqui hoje, né, com o esquenta do nosso intensivão, para mostrar para vocês que não é nenhum bicho de 7 cabeças você atuar nessa área, que é uma grande oportunidade. Eu já falei 30 milhões de imóveis irregulares, só que para muita gente isso parece que não fica claro. Por quê? Porque não foi a faculdade que falou. Não foi a faculdade que chegou e falou assim, olha, tem 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil, aprenda a regularizar imóvel. E tem gente que não consegue enxergar a oportunidade. Mas para quem está disposto a enxergar, aí com certeza vem muita oportunidade, tá? Hoje, dentro do meu escritório, pra vocês terem noção, de 100% dos serviços que a gente atende, quase que 80% é somente de regularização de imóvel.
Quase que 80% é somente regularização de imóvel. Os outros 20% ali envolve projeto de prefeitura, né? Desdobro, aprovação em condomínio, envolve essas partes, mas a maioria regularização de imóvel, que o cliente chega desesperado, arrancando ali os cabelos, porque tem o imóvel irregular, às vezes tem multa, tem embargo, sabe? Um dor de cabeça geral. E aí, o que acontece? Tem gente que pensa, mas Bruna, como é que eu vou entrar nessa área? A faculdade não me ensinou, eu não tenho experiência. Bruna, não tem nenhum profissional perto de mim que possa me ensinar, que possa me auxiliar, que possa fazer uma parceria, porque também não sabe nada disso. Então, como é que eu vou fazer? Eu não tenho a experiência. Como é que eu vou conseguir atuar nessa área? Eu não consigo entender essa oportunidade porque eu não tenho experiência, tá? E com toda a minha experiência vivida nessa área, com tudo que eu fiz, que eu quebrei a cara, com mais de 1.000 alunos que eu tenho aí nessa área de projeto de prefeitura e regularização de imóveis, eu tenho absoluta certeza para chegar aqui e te falar, você não precisa ter experiência nessa área para você dominar projeto de prefeitura e regularização de imóveis, tá? Por quê? Por que eu não preciso ter experiência, Bruna? Porque o seu cliente, ele já vai chegar, imagina só, cliente de regularização de imóveis. E eu quero que você se coloque no lugar do profissional, se coloque no meu lugar. Por quê? Isso acontece no meu escritório. Acontece da seguinte forma: o cliente, né? Ele às vezes construiu irregular porque sabia, ou construiu irregular mesmo porque não sabia, tá? E tá tudo bem, a maioria realmente não sabe que o imóvel tá irregular, tá tudo certo. E aí o que acontece? Depois decidiu vender o imóvel, sei lá, por N motivos, brigou com a esposa, separou, decidiu vender o imóvel. Ou se não, ganhou na Mega Sena, eu falo isso para os meus clientes, eu uso como referência. Você ganhar na Mega Sena, você vai continuar aqui? Então não constrói regular não, senão você vai ter dor de cabeça. E aí, sei lá, decidiu mudar de casa, tem um dinheiro para investir em uma nova casa e quer investir no imóvel, e aí decidiu vender o imóvel, só que está irregular. Gente, o cliente chega dentro do meu escritório desesperado. O cliente chega no meu escritório desesperado. Bruna, pelo amor de Deus, me ajuda a regularizar esse imóvel. Porque eu nem sabia do que se tratava, mas eu levei lá para o banco. O banco falou assim: peraí, o que acontece? Quando está irregular, mas temos aqui uma matrícula, tá? Temos aqui uma matrícula. Quando o seu cliente, o João da Silva, decidiu vender esse imóvel, ele leva lá para o banco a matrícula, que é um dos documentos que eles pedem para o financiamento, né? Aí o banco olhou-se e falou: beleza, aqui tá falando que você tem um terreno. Como é que você quer vender uma casa financiada, sendo que aqui tá falando que tem terreno? Ele, opa, é verdade. Aí o banco vai falar assim: ó, você trata de encontrar um engenheiro ou um arquiteto, faz uma regularização desse imóvel e volta com essa documentação pronta para mim. O que você acha que o cliente vai chegar perto de você? Como é que vai ser a situação dele? É puxando os cabelos, galera. É tipo, eu quero alguém que resolva o meu problema. Só que o problema maior tá em quê? A maioria dos profissionais não conhece nada sobre isso. A maioria pode até colocar lá no cartãozinho que faz legalização de obra, como eu fiz lá no meu começo. E aí, na hora do vamos ver, na hora que o cliente chega lá desesperado, entrega o projeto na mão dele e fala: ó, pelo amor de Deus, projeto não, documentação. Pelo amor de Deus, regulariza esse negócio para mim. Aí o que acontece? Faz processo errado. Eu já vivenciei várias situações onde a pessoa falou assim: ó, o profissional pegou meu projeto, começou a fazer o projeto de regularização e não deu conta de terminar. Por quê? Porque não sabe o que é projeto de prefeitura, não sabe o que é regularização de imóveis. Sendo assim, eu vou concluir para você que o cliente que chega, ele não quer saber da sua experiência. Ele não quer saber se você tem ali 10, 20, 30 projetos aprovados, 70 obras executadas. Ele não quer saber disso. Ele só quer saber, peraí, faz o seguinte, vou pegar o nome de alguém que está aqui, vou pegar o nome da Sandy, que está aqui no YouTube. Sandy, sabe regularizar imóvel? Sei. Tá divulgando regularização? Tô. Então prepara que vai vir muito cliente. Por quê? O cliente já vai chegar no desespero. Você sabe regularizar? Resolve esse negócio para mim. Você tem que saber resolver. Porque os clientes confiam em outros profissionais e esses profissionais estão simplesmente querendo ganhar dinheiro, né? Falar, não, eu quero ganhar um dinheiro, quero atuar na área, né? E aí pega esse serviço. Tô cansada de ver. Processo que começou e não termina.
Processo que começou e não termina. E aí depois a dor de cabeça é pior, porque gastou dinheiro com o profissional, deixou o processo parado, vai ter que fazer o quê? Aí vamos trocar a responsabilidade. Aí surgiu eu lá para regularizar. Aí eu vou lá, eu tenho que trocar os projetos, eu tenho que fazer a medição de novo, o cliente tem que me pagar de novo, tá? Além de ele ter pagado outro profissional, ele vai precisar me pagar, porque eu não vou fazer serviço de graça. O saber fazer esse tipo de processo deve ser cobrado. Então, eu vou cobrar por esse serviço. Então, ele vai ter o gasto 2 vezes. E ele vai ter o gasto, porque aqui, nos meus contratos, né? Não quer dizer que o seu precisa ser assim. Mas nos meus contratos, eu faço o seguinte: eu coloco lá dentro do contrato que o cliente paga a responsabilidade técnica. No meu caso, a RT. Se você é arquiteto, é RRT. E se você é técnico, é TRT. Mas aqui, o meu cliente paga a minha RT. Tá no contrato, sem dor de cabeça. Então, eu faço isso. Tá tudo bem. E aí o cliente vai precisar pagar o TRT. Cara, coloca na ponta da caneta o prejuízo. Por quê? Porque os profissionais não sabem fazer. Simplesmente por isso. Se você sabe fazer, você só precisa disso. É só o saber fazer. O cliente, ele chega literalmente no desespero. Ele não vai chegar e falar, olha, Sandy, faz o seguinte para mim, me passa seu currículo, que eu vou analisar o seu currículo para ver se eu fecho com você essa regularização de imóvel, tá? Ele não vai falar isso. Ele só quer alguém que tire ele daquela zona ali de desespero, tá? E resolva o problema dele. Alguém que literalmente dê a mão para ele para poder tirar ele daquilo ali. Entenderam? E aí, muita gente não consegue enxergar essa oportunidade. E é uma oportunidade muito grande, tá? A gente está falando aí de 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. 30 milhões! Quantos de nós todos aqui, deveria juntar para poder conseguir regularizar esses imóveis? Quantos? E olha se a gente conseguir, né? Acho quase que impossível, porque é uma luta que realmente não tem ali finalização. Por quê? Eu regularizo o imóvel, mas o cliente vai lá e faz uma alteração no imóvel irregular. Aí eu vou lá e regularizo o imóvel de novo. Aí ele vai e demole uma parte do imóvel irregular. Então, é uma luta que não tem fim. E são processos, tá, gente? Até serve aí como uma referência para vocês. São processos que, às vezes, quando você vai pegar uma obra, você pega uma obra aí, vamos pegar uma obra aí de mais ou menos, eu estou fazendo um projeto de um sobrado, tá? Eu aqui na minha empresa estou fazendo um projeto de um sobrado, que ele tem 228 metros quadrados, acho que é isso mesmo. Então, eu entreguei o projeto para o cliente e ele foi solicitar, né, alguns orçamentos de obras. Eu estou fazendo aprovação na prefeitura, tudo certinho. E aí tem o outro responsável pela obra. E aí o que acontece? Ele contrata na equipe de obra. A maioria passou para ele na média de 6, 7 meses para estar executando aquele serviço. 6, 7 meses. Então, a obra ela vai demorar 7 meses para ser executada. Todo mês você vai faturar com a sua obra, beleza? Sim, claro, todo mês. Você vai ficar lá na sua conta, sei lá, R$3.000, R$4.000. Só que eu vou te falar uma coisa. Se a obra tá no seu nome, você tem que estar lá 100%. Você tem que estar lá 100% do tempo. Por quê? Se acontecer algum problema naquilo ali, vai vir a responsabilidade para você. Já quando a gente fala de projeto de prefeitura, eu vou falar sobre a minha experiência, né? Eu vivi a parte de obras e hoje eu estou vivendo a parte de projetos, regularizações de imóveis. Eu decidi focar só nisso, tá? Quer dizer que eu não faço nenhuma obra? Não, tá? Tem algumas obras que a gente tem responsabilidade, tá? Faço acompanhamento e tudo mais. Mas não é o foco principal hoje do meu escritório. Sendo assim, o que eu entendi? Como é que eu cheguei a essa conclusão que seria melhor para mim? Amava a obra, era excelente, era o paraíso. Só que eu parei para pensar, fui fazer as contas. O que acontece? Quando eu estou trabalhando com regularização de imóveis, projeto de prefeitura, eu acabo tendo uma rotatividade maior de clientes. Eu acabo fazendo os processos mais rápidos. Quando eu estou na obra, às vezes eu consigo... Vamos pegar, assim, um profissional normal, né? Uma pessoa normal. Quantas obras ela consegue executar ao mesmo tempo? 2, 3... sozinho, né? Acho que 3 já é demais. 2 obras ele consegue. Vamos pegar que ele tira o faturamento de 6 mil. Suga 100% das energias dele. 100%. 6 mil reais por mês. E aí, eu parei para pensar, né? Comecei a colocar em prática os projetos e tinha questão de obra. E eu intercalava as duas e às vezes sugava muito meu tempo. O que eu falei? Vou focar aqui na parte de projetos, aqui no escritório. Hoje é nosso foco. E aí, o que acontece? Eu consigo ter uma rotatividade maior. Hoje, eu consigo atender um projeto de regularização de imóvel.
Se eu for fazer o levantamento de edificação, vou pegar aqui uma edificação normal, assim, que a gente pega aqui de residencial, ali de baixo padrão, médio padrão, ali na média de uns 150 metros quadrados, uma casinha assim de 150 metros quadrados, eu consigo fazer o levantamento, já chego, faço o projeto, vou lá, ó, tiro as medidas tudinho, anoto tudinho, chego aqui no escritório, já passo para o software no mesmo dia. No outro dia, né, nesse mesmo dia do entrada, no outro dia eu pego a documentação, levo para o cliente assina, pronto, acabou. Levei o projeto para a prefeitura, só esperar aprovar. E aí, isso num dia. Uma regularização de um dia. E quantas eu posso pegar no mês? Daí eu fui vendo isso pesar literalmente no meu bolso. Eu fui vendo que realmente fazia mais sentido. E eu me sentia melhor trabalhando isso aí, porque eu me sentia um pouco desgastada na questão de obra, sabe? Porque eu tinha que estar presente. E às vezes eu tinha que... Pedreiro executava uma coisa errada, era aquela dor de cabeça. Eu falava, não, vamos desmanchar isso aqui, vamos quebrar isso aqui. E assim, sugava minha energia, gente. Sugava minha energia. E todo mundo que trabalha com obra sabe como é que é isso. Daí eu falei assim, peraí, se estou sugando minha energia, vou dedicar um tempo só para a parte de projeto. Cara, foi surreal. Surreal. Hoje, no meu escritório, eu consigo atender na média de um cliente por dia, como eu falei para vocês. Aí tem alguns projetos, quando a gente pega um projeto residencial, que às vezes é um sobrado e tudo mais, tem mais detalhes. Eu não consigo fazer tudo num dia. Confesso para vocês, não consigo fazer tudo num dia. Mas eu faço em 2. Então, você imagina aí que você pegar, sei lá, 5, 6 projetos por mês, só de regularização de imóveis. Vamos pegar um simples, que eu cobro ainda mais de 3 mil reais. 5 projetos de 3 mil reais, você tem um faturamento de 15 mil. 15 mil reais. E às vezes você trabalha nesses 5 projetos, você trabalha ali 10, 15 dias. Vou jogar 3 dias aí por projeto. Uns 10, 15 dias em cima desses 5 projetos. 5 projetos, você trabalha em esses 15 dias. Cara, você trabalhou 15 dias, às vezes na sua casa, na mesa da sua casa, no que você tem lá, você não precisa alugar escritório, você não precisa nada disso, você não precisa ir lá para a obra, você só sentado lá com o seu computador, você consegue fazer isso. E aí, se você quiser ter mais clientes, você vai correr atrás disso, você vai fazer por onde para ter mais clientes, entendeu? E tá tudo certo. Então, assim, eu parei para pensar e falei, cara, tem uma oportunidade aí. E eu falei, não, vamos focar mais nisso. Algumas obras a gente ainda emite o alvará de construção, tá? E a gente faz o acompanhamento da obra, mas isso é exceção aqui no meu escritório. Eu estou tentando focar somente na parte de projeto, prefeitura e regularização. Por quê? Cara, são 30 milhões de imóveis irregulares. São 30 milhões. Quando que eu vou conseguir regularizar esse tanto de imóvel? Nunca na vida. Então, gente, é muita oportunidade. É muita oportunidade. É a oportunidade que você não consegue ainda ver, muitos não conseguem ainda ver, porque não foi mostrada onde? Na faculdade. Mas daqui uns dias, daqui um ano e meio, mais ou menos, você vai parar e pensar, cara, por que na minha vida que eu não entrei na parte de projeto de prefeitura e regularização? Por que que eu não fiz isso ainda? Porque você vai ver outro profissional entrando. Aí você vai falar, cara, tá tendo sucesso. Tá tendo sucesso. Ó, e tem muito serviço na área de aprovação de projeto de prefeitura. A Eveline mandou aqui, ó, uma das minhas alunas. Exemplo aí, viu? E aí, o que acontece? Tem muita demanda. Gente, para pensar. Vamos ser racional. Vamos aqui, ser racional. Quantas obras vocês acham que inicia no seu município por semana aí? Por semana. Quantas? Alterações, reformas, ampliações, demolições, quantas? Cara, é muito. Eu tô falando, vamos pensar pequeno, no seu bairro, depois no seu município. É uma infinidade. Não tem como a gente controlar isso. Não tem como a gente controlar essas quantidades de obras irregulares. Então, tem uma oportunidade muito grande. Eu só descobri, principalmente a parte de regularização de imóveis, projeto de prefeitura eu entendi lá no meu primeiro cliente. Entendi não, né? Errei com os meus clientes para poder entender. Mas eu escutei de um cliente. O que eu deveria ter escutado na faculdade, eu escutei de um cliente. Quanto eu vou gastar em projeto de prefeitura? O que é isso, né? Nunca escutei falar nada sobre isso. E aí, beleza. A regularização de imóveis começaram a surgir. Para mim, né? Tipo, uma pergunta aqui, outra ali. Você faz a legalização de obra? Tem muita gente que conhece como legalização. Você faz a regularização? E aí, eu fui parar para enxergar quantas oportunidades existiam. O meu primeiro serviço foi, assim, de colocar a cabeça literalmente pegando fogo. Para mim foi surreal. Foi um serviço de uma regularização de imóvel comercial e eu cobrei na época 3 mil reais. 3 mil reais. Depois fechei uma regularização do lado, do imóvel do lado, que foi mais 3 mil, então deu 6 mil reais.
Para mim, aquilo ali, em um mês, tava surreal. Tipo, fora da realidade. Eu fiz aqueles projetos ali rápidos, né? Assim, relativamente rápido. Consegui ali aprovar o projeto na prefeitura, né? Não aprovei de cara os primeiros, tá, galera? Os primeiros sempre voltava com alteração, porque eu não sabia criar o processo todo completo. Mas, para mim, foi coisa de um mês. Eu tinha esses 2 projetos prontos. Aquela realidade era totalmente diferente da realidade da maioria dos profissionais. Os profissionais que estavam atuando na área estavam faturando o quê? Às vezes ganhando um salário mínimo. Hoje, é comum vocês verem, até em concurso, vocês podem olhar. O concurso está pagando R$ 1.800 para um profissional, engenheiro civil e arquiteto. E técnico também. R$ 1.800. Você estudou 5 anos para isso? Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido, tá? E aí, essa oportunidade, muitos não conseguem ver porque a faculdade não mostrou. Bruna, a faculdade mostrou. Mas, Bruna, agora você me mostrou, mas eu não sei fazer. Calma, vamos com... O primeiro passo é você entender que existe essa oportunidade. É você entender que o mercado está necessitando disso. O mercado precisa disso, tá? Precisa. E eu entendi isso lá nos meus primeiros serviços, onde eu precisava de orientação de outros profissionais, não tinha. Ninguém sabe explicar o que é um projeto de prefeitura? Ninguém sabe explicar o que é uma regularização? Ninguém. Olha a quantidade de imóveis que estão sendo vendidos. Gente, tem oportunidade para tudo quanto é lado. Os imóveis sendo vendidos e precisa estar regularizado. Entendeu? Eu falo isso como referência porque, além da minha vida profissional, do meu escritório, que eu trabalho com isso, tenho várias outras referências aí para usar para vocês. A Eveline, que está aqui, ó, que hoje trabalha com a parte de projeto de prefeitura e regularização de imóveis, fatura bem com isso. Tem uma demanda para isso. Hoje ela consegue dominar o projeto de prefeitura e regularização de imóveis e realmente tem resultado nessa área. Tem outros exemplos que começaram justamente com a regularização. A regularização é o pontapé que você precisa para decolar na sua carreira. Regularização vai te dar, literalmente chegar e vai te empurrar lá para frente. O Bruno, um dos meus alunos, que tem até um vídeo com ele aí que eu fiz, né? Há uns tempos atrás, mês passado, eu acho. Ficou salvo aí para vocês. Começou também com a regularização de imóveis, certo? A Marília, uma das minhas alunas, também começou com regularização de imóveis. Porque eu falei para ela, divulga esse negócio, ela divulgou. Foi a partir de um evento, inclusive, foi um intensivão que aconteceu. E ela divulgou. E aí, na mesma semana, ela divulgou e já teve um resultado com isso. Hoje, para vocês terem noção, ela já tem uma sócia que trabalha com regularização de imóveis. Uma sócia, só para vocês terem noção. E as duas trabalham em cima disso. Tem demanda para isso. Vocês estão entendendo que existe essa oportunidade? Vocês estão entendendo? Aqui as construtoras pagam R$2.000 ao engenheiro civil. Construtora pagando R$2.000 para um profissional assinar uma obra. Vocês estão entendendo a gravidade disso? A gravidade que existe? Olha aqui, a Eveline está como exemplo. Fechei um serviço de R$25.000. R$25.000, gente. Eu vou falar aqui, vou ser sincera com vocês. Quando eu me formei, eu escutar que alguém faturava, às vezes, R$25.000 no projeto, para mim, eu nem acreditava. Falava, gente, não pode ser verdade. Não pode ser verdade. Na minha ideia, eu ia me formar e ganhar o piso salarial do profissional ali, do engenheiro. Normalmente, aí, na época, acho que dava, sei lá, 5 ou 6 mil reais. 5 ou 6 mil reais. Era isso que eu queria. Escutar R$25.000, cara, é de explodir a cabeça. Aqui, ó. E outro serviço de R$7.000. Melhor evento que eu participei e foi uma virada de chave na minha vida. Olha a Júlia aí também, minha aluna. E assim vai, excelente. Ó, depois de ser aluna da Bruna, cobra em média R$4.500 por regularização. R$4.500. Gente, eu falo que hoje os meus alunos, né, eles ainda faturam mais do que eu. Tem serviço que já teve aluno meu que falou, Bruno, ó, fechei um serviço só do desdobro. O desdobro é um processo simples, tá? O desdobro cobrou R$10.000, um desdobro de edificação residencial. R$10.000. E aí, na época, eu ficava assim, gente, que loucura, né? É surreal. Por quê? A questão de formas de ser pago por isso depende muito do município, tá? Mas, Bruno, meu município deve ser uns R$1.000. Não existe, gente. Hoje, a média para projeto de prefeitura e regularização, R$3.000, pelo menos. R$3.000, pelo menos. Então, tem uma oportunidade muito grande nisso.
tá? E aí, o mercado aqui no Pará, realmente, ninguém dos engenheiros mexe com isso. Ou se eu perguntar aqui, eu tenho certeza que se vocês conhecem, vai ser um ou outro profissional que mexe com regularização. Até a Gabi falou ali. É isso que acontece. É isso que acontece. Tá? A Evelina até explicou que o projeto dela de R$25 mil foi de aprovação de projeto mais desdobro. Fez a aprovação e o desdobro, R$25 mil. É isso que existe. A oportunidade está aí. Só que muita gente não consegue enxergar ainda. Não consegue enxergar ainda. E o mercado, ele necessita de profissionais. Dos meus alunos, que também tem um vídeo com ele aí, que é o Giovanni, ele abriu uma construtora, ele é de BH. Hoje ele trabalha só com a parte de regularização de imóveis. Ele fala que uma das maiores demandas é justamente regularização de imóveis. Justamente. Eu não conheço nenhum profissional que trabalha nessa área aqui. Então, é isso. A Gabi falou ali, a Eveline falou aqui. Gente, é isso que acontece. Se você, que é profissional, você não conhece, imagina o cliente, que é uma pessoa leiga, que não trabalha com essa parte, que não conhece ninguém que mexe com essa parte de projetos. Vamos pegar os supostos profissionais que podem atuar nessa área. Engenheiro, arquiteto e técnico. Não conhece ninguém. Se você não conhece, imagina o cliente. E o cliente que chega, ele não quer a sua experiência. Peraí, vou chamar aqui a Gabi e vou falar assim, Gabi, só vou te contratar se você tiver regularizado 30 imóveis. Não, o cliente não fala isso, ele só chega assim, pelo amor de Deus, resolve o meu problema. Bruna, mas e se eu não pegar um cliente que está no desespero? Entenda que o cliente que não está no desespero, ele não sabe o que causa, né, ali as consequências do imóvel irregular. Que vocês vão saber captar clientes, é só hora de captar cliente e mostrar para ele. Tem uma feridinha aqui, ó. Vamos lá. Tem uma feridinha aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar essa feridinha, você vai chegar com o dedinho e vai fazer assim, ó. Apertar. Você vai saber apertar aquilo ali para o cliente entender que o imóvel dele está irregular. Porque não tem nenhum cliente que tem um imóvel irregular que ele sai, que tipo, ele acabou de descobrir, chegou aqui, acabou de descobrir que o imóvel dele está irregular e que ele saia de boa. Tipo, não, tá tudo certo, meu imóvel está irregular, mas depois eu penso nisso. Não tem. O cara fica, tipo, sem sossego, sabe? Meu Deus, o que vai acontecer? O meu imóvel? Porque às vezes, gente, vamos parar para pensar. É um investimento muito alto. A pessoa mora dentro do imóvel dela. O sonho da vida dela, às vezes, é ter um imóvel. Ou mora ali há anos, mas nem sabe que está irregular. E é o bem maior dela ali, pensando financeiramente. É o bem maior dela. Investiu ali a vida inteira para poder ter um imóvel. Aí você imagina você chegar lá e falar que o imóvel dele está irregular. Que ele pode perder o imóvel, que ele pode ter uma multa, que ele pode ter um embargo. Então, você imagina, tudo isso vai gerar e vai tirar o cliente da zona de conforto. Tudo isso vai tirar o cliente da zona de conforto. Então, assim, é impossível o cliente chegar, você mostrar para ele que ele precisa regularizar o imóvel, você mostrar para ele que o imóvel dele está irregular e que ele tem ali o sossego e a paz de pensar que está tudo certo. O cliente vai querer você para fazer o serviço dele. Ele precisa de você para fazer o serviço dele. Então, ele não pede a sua experiência. Ele não vai chegar, não, eu quero tantos anos de experiência. Não quero. Vamos pegar um exemplo, tá? E não para de chegar cliente com parceria e divulgação. Bruno ensina tudo. Eveline, que demais ler isso. Fico feliz, viu? Então, vamos pegar assim, um exemplo prático para a gente pensar fora da construção civil. Porque, às vezes, o que acontece? Quando a gente vai enxergar algo que é para a gente fica assim, não, mas para mim é mais difícil, para mim é diferente. Mas vamos enxergar de outra forma. Vamos imaginar que você está no município, você sentiu algo, né? Vamos pensar numa forma que fica mais claro para a gente. Você sentiu algo, você ou alguém da sua família sentiu algo, algum problema, e nenhum profissional conseguiu encontrar essa solução. Nenhum médico que tinha no seu município conseguiu encontrar essa solução. Você vai pagar o que for para qualquer pessoa que surge ali para resolver seu problema. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, gente. Eu estava com alguns problemas, né, de saúde. Foi outubro do ano passado. E eu não conseguia encontrar ninguém que me falasse que eu tinha. Não consegui encontrar ninguém. O dia que eu escutei, e foi através, dessa forma que a gente está, através da internet. Eu escutei um dos médicos que eu estava procurando informação, e um dos médicos falou justamente o que eu estava sentindo.
Quanto que eu pago aqui numa consulta? Vou dar uma média para vocês que eu pago de consulta aqui no meu município. Tá? Fica na média aí de R$300 uma consulta. Esse profissional, para vocês terem noção, para ele fazer uma consulta virtual, ele estava cobrando na média, eu acho que era R$1.900 por uma consulta sem retorno, virtual. E era isso que ele cobrava. Gente, eu não pensei em nada. Ah, Bruno, mas para você é fácil falar isso. Cara, você tá no buraco, você não encontra solução, você só quer que alguém te tire dali. Você só quer que alguém chegue e fala, cara, eu sei o que você tá passando, mas eu vou te ajudar a resolver esse problema. Da mesma forma é o cliente. Só que a gente não consegue enxergar quando é para nossa área. E eu enxerguei isso melhor, ainda mais, né, quando eu passei por esses maus bocados aí, lá no ano passado, lá no final do ano passado. Gente, eu não tava nem aí, eu ia procurar, se eu não tiver dinheiro, eu ia procurar dinheiro onde pudesse para poder pagar aquele profissional. Entendeu? Só que aí a sorte que eu ainda encontrei outro por aqui que me mostrou justamente o que eu tava passando. Mas assim, eu tô mostrando para vocês que é o quê? É literalmente a ferida, você chega lá e futucar. O cara falou o que eu precisava. Ele falou justamente o que eu precisava. Aí você acha que a pessoa que investiu no imóvel dela, gente, pode ser, mas os clientes aqui da minha cidade não têm condição financeira. Gente, pode ser onde for. A pessoa pode ser qualquer tipo de pessoa, qualquer classe, como é que fala? Qualquer classe. Social. Qualquer classe social. Se você chega e fala que o imóvel dela está prestes a ser multado, que ela vai ter uma multa, que ela pode ser mandada embora do imóvel dela, não tem ninguém que fica no conforto. E o cliente precisa de você, sabe? Não é nada que tipo, meu Deus, então eu vou ficar mexendo nisso, sabe? Tocando a ferida. Você está solucionando o problema dele. Você está mostrando para ele algo que ele não via. Sabe o que é você atender o cliente e o cliente agradecer, falar obrigada por você ter solucionado meu problema. Obrigada por regularizar meu imóvel. Obrigada por ter feito isso aqui, coisa que outros profissionais não conseguiram fazer. É isso, que é essa sensação que a gente tem que passar para os profissionais. E é justamente isso que o projeto de prefeitura e regularização vai te trazer. E não o cliente, ele não quer sua experiência. Você não precisa ter anos de experiência, você não precisa ter 30 projetos aprovados, você só precisa falar para o cliente o que é que ele precisa fazer, você só precisa falar para o cliente que você vai resolver o problema dele. Mais nada. E ponto. É isso que ele quer de você. Tá bom? Você não precisa falar mais nada.